Porque, assim, não é nem erro de português, tá ligado? Não é erro de português. É digitar que ela digita de qualquer jeito. Eu acho que ela, na verdade, imagina um teclado na cabeça dela, e ela, tipo, não se preocupa em saber aonde o dedo está efetivamente no teclado. Então, sabe quando você tecla sem olhar e coloca a sua mão uma tecla para o lado? Então, as palavras vêm assim pra gente. Aí a gente tem que decifrar. E não só é comigo, não. Tipo, com os amigos dela também é assim. O processo de regressão é real ou é pseudociência? Não falo daquele de vidas passadas, mas daqueles que são usados para tratar traumas. Ô, Jonatas, o fato de ser pseudociência não quer dizer que é irreal, cara. Beleza? Cara, tem um negócio muito que vocês têm que levar em conta quando a gente está falando de realidade, tá? A realidade, ela se manifesta de diversas formas, tanto que o que é real é uma pergunta filosófica, é uma pergunta de amplo espectro. Fechou? Por quê? Porque assim, o que é real para um indivíduo tem a ver com o cabedal cultural deste indivíduo. O que basicamente quer dizer que, por exemplo, quando você vê um evangélico manifestando o diabo na igreja lá, né? Vocês podem falar, ah, é hipnose, é isso, é aquilo. Não importa muito para a pessoa, para quem está sofrendo o episódio lá. E para as pessoas que estão em volta olhando, para todo aquele grupo, tá? O que importa é o que está se manifestando dentro da pessoa. Então você fala assim para mim, regressão é real ou é pseudociência? É pseudociência, mas também é real, tá? Por que, que é real? Porque quando você faz o processo de regressão, a pessoa que está fazendo a regressão, e eu vou deixar claro que você deixou na mensagem aí que não é regressão para a vida passada, mas também funciona para isso, tá? Quando você faz o processo de regressão, você, na verdade, está falando para a pessoa buscar dentro dela informações dos traumas que ela tem sobre aquele determinado episódio. Se aquilo é real ou não, tanto faz. O que importa é como aquilo machucou, feriu, marcou a pessoa que está puxando. Então, por exemplo, tem um caso do Freud muito famoso, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que é N von N, tá? N de Ana, von N de Nino, tá? A N von N, ela quando foi. Ela tinha vários problemas lá, enfim, não cabe entrar aqui, mas o Freud foi fazer com ela o processo de. Nossa, eu esqueci o nome. Enfim, que ele vai falando. Livre associação, né? Ele deixa a pessoa aí falando. Isso é um atendimento psicanalítico freudiano, tá? Você coloca a pessoa lá no divã para ela ficar confortável, pede para ela fechar os olhos para não inibir e deixa ela ir falando. Ela vai fazendo livre associações, tá? Quando você vai fazendo essas livres associações, o psicanalista vai falando, mas e aí, como é que tá isso? E, tarará, e vai te fazendo algumas puxadinhas para tentar entender o cerne do problema. Essa N, von não sei das quantas, relatou que ela na infância foi abusada pelo pai, abusada sexualmente, e por isso ela tinha alguns problemas, alguns traumas com relação a isso, dores no útero, algumas coisas assim. Descobriu-se que, na verdade, ela não teve nada com relação a isso, pelo menos dentro da pesquisa do Freud, tá, gente? Se isso é real ou não é outra coisa. Mas o Freud relata nas suas histórias lá que ela, na realidade, não teve nenhum tipo de contato físico incestuoso com o pai. Mas ela tinha uma super projeção disso, né? Que aí vem aquele tal do complexo de Édipo. O Freud, a Anne olhava para o pai com respeito, ela respeitava muito o pai dela tinha uma figura muito importante na vida dela, por isso ela, segundo o Freud, projetou no pai a sexualidade, então ela meio que queria dar para o pai, né? Então é o complexo de Édipo, a mulher quer matar a mãe para ficar com o pai, né? E nesse momento, complexo de Electra, na verdade. E nesse momento, como isso foi recalcado, ela não pôde fazer isso porque o incesto é errado, ela manifestou traumas físicos. Enfim, o que eu quero falar para vocês é que ela relatou ter sido abusada pelo pai, mas na verdade ela não foi abusada, ela queria ter sido amante do pai, mas recalcou isso, enfim. O que eu quero dizer aqui é que, embora não tenha existido o abuso,
Para ela, o abuso existiu. E isso era tão real que, segundo Freud, manifestou males físicos. Sacou? Então é assim, regressão é pseudociência ou é não sei o que lá, é pseudociência porque você não tem como comprovar, assim como a psicanálise não é comprovada. Mas, de fato, é um conhecimento, é real, existe, a gente consegue ver. A gente não consegue provar cientificamente, porque não há mecanismos para que isso aconteça. A gente não consegue colocar um sentimento, uma sensação num microscópio, num aparelho, para a gente medir e ter exatamente a decorrência disso, tá ligado? Mas empiricamente a gente consegue perceber o resultado. Beleza? Nossa, respostona essa, hein? Vocês ainda estão lendo aqui, estão rindo do Prey 6? Abaixei Ark pra jogar recentemente, é viciante demais. Porra, mano, eu tô sentindo mó falta, cara. Eu já tô tremendo aqui porque eu não tô jogando Ark já tem um tempo. Já ouvi falar da teoria de Sapir-Whorf, a língua de uma determinada comunidade organiza sua cultura, sua visão de mundo. Seria isso que dá origem à ideia de alfabetos mágicos? Você fez uma afirmação, David? Eu já ouvi falar dessa teoria da língua, tá? Mas na verdade, o que a gente tem hoje na ciência, isso tem a ver com psicologia evolutiva, é uma mescla dos dois. A língua determina a comunidade, assim como a comunidade determina a língua. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no Brasil? Né? O que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente está mais tolerante com relação a questões LGBTQI+, embora ainda esteja bem longe do ideal, e por conta disso a língua tem sofrido mudanças, né? A despeito, além da linguagem neutra, a gente tem a linguagem LGBTQI+, né? Tipo, eu vou fazer a chuca para não passar cheque, né? Sei lá, tem umas palavras, eu não vou saber as palavras. Fazer egípcia, tem todo um dialeto, né? Que foi construído por conta disso. Então, sim. Agora, o resto que você falou aí, a língua de uma determinada cultura organiza a cultura, sua visão de mundo. Seria isso que dá origem à ideia de alfabetos mágicos? Eu acho bem difícil, cara. O que dá ideia de alfabeto mágico? O que dá ideia de qualquer coisa mágica é a maravilha que a gente sente quando descobre uma coisa. Então, o que é geometria mágica? Né? A geometria mágica lá que o pessoal vai falar, ó, cubo de Metraton, essas porra todas. São os matemáticos entendendo que as figuras geométricas são foda, tá ligado? Eles falam, caralho, isso aqui explica muita coisa, deve ser divino. Assim como Einstein, eu acho, acho que Pitágoras, falou que Deus deve ser matemático, né? Porque quando ele começou a ver o quanto os números conseguem explicar tudo, e de fato conseguem, ele falou, cara, então, tipo, Deus deve ser matemático. E aí você cria a impressão de mágico naquilo, sacou? É aquela coisa, cara, toda tecnologia suficientemente avançada parece magia, tá ligado? Regressão com hipnose é muito complexo, porque toda memória é, em alguma medida, falsa. O risco de ser completamente falso é maior em memórias mais antigas. Exatamente, cara. Inclusive, há especulações aí de que cerca de 80% do que uma pessoa adulta, né, dos seus 30 anos, lembra da sua infância, não aconteceu do jeito que ele lembra. Foda, né? Vocês têm um server? A Prace tem um server, cara. Para você fazer parte do Prace da server, do Prace da server, para você fazer parte do server da Prace de Ark, você tem que entrar lá no canal dela, que é esse Prace in Wonderland. Vou colocar aqui para vocês. E ser membro do canal, tá? Quando você se torna membro do canal do Prace in Wonderland, você pega as coisas do servidor dela lá. Se é real ou não, uma regressão que fiz explicou muito da guerra que tem com narcisistas desde pré-adolescente. Tá bom. Quem sou eu para falar de um diagnóstico na internet? A regressão é uma técnica que pode ser usada também para tratar muitas coisas, mas sempre com cuidado com as memórias falsas. Sim, exatamente. Inclusive teve um episódio, Leuros. Eu tava pesquisando um tempo atrás um vídeo, não sei, de memórias falsas, eu acho. E eu descobri que teve um episódio nos Estados Unidos, cara, onde até o FBI teve que se meter, mano, porque começou a rolar um surto de denúncias de estupro na infância, tá ligado?
E eles viram que, na verdade, era uma técnica de hipnose feita em consultórios psicológicos, que, na verdade, estava induzindo as pacientes a acharem que foram estupradas. Foda, né? Aprender outras línguas pode ajudar a barrar o sensor